Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Ponte do Eu, o ponto de encontro das pessoas que querem melhorar a cada dia. Esse vídeo é sobre TDAH, popularmente conhecido como TDAH. Todo mundo fala TDAH e é difícil pronunciar o nome desse transtorno, porque é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A ideia de fazer esse vídeo é fazer um vídeo curto, não quero me estender muito nesse vídeo, até porque esse é o basicão de TDAH. E eu quero que as pessoas que tenham TDAH consigam me assistir até o final desse vídeo, sem ficar fazendo outra atividade durante o momento do curso desse vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. É uma introdução ao TDAH. Se vocês quiserem um aprofundamento nesse transtorno, é só vocês pedirem aqui no comentário que eu gravo mais um vídeo aprofundado e aí a gente desenrola, a gente passa aí uns 20, 30 minutos falando sobre isso. Tá bom? Então vamos ao que interessa. De acordo com o DSM-5, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Existe uma certa discussão sobre isso daí, se ele deveria estar no transtorno do neurodesenvolvimento ou não, mas isso eu acho que fica para depois, não é interessante aqui para a gente. Vou então caracterizar o TDAH para vocês. Gente, as principais características do TDAH são a desatenção, a desorganização, a hiperatividade e a impulsividade. Então, com essas características aí, vocês já podem pensar o desastre que pode ser no dia a dia de uma pessoa que tem TDAH e não está em tratamento. Galera, isso daí pode prejudicar muito a vida das pessoas, pode prejudicar muito. Uma atividade simples, para quem tem TDAH e realmente está num nível, está num grau de comprometimento muito elevado, é muito complicado viver a vida normalmente, fazer as atividades cotidianas de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma tranquila, sem angústia, sem tanta ansiedade e desconcentração. É complicado. Para quem não tem, escrever um texto, escrever uma redação pode ser uma coisa simples, mas para quem tem TDAH e está todo desregulado, é muito difícil completar uma atividade simples. Por exemplo, escrever uma página, ler um livro, ou sei lá, pintar um quadro, prestar atenção no vídeo aqui que eu estou falando. É difícil, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? E assim, não basta a pessoa só ser desorganizada, desatenta, hiperativa, agir de forma impulsiva. Tem gente que é desorganizada e desatenta, age de forma impulsiva, mas não tem TDAH. Então, a forma que vocês têm para saber se vocês têm ou não esse transtorno é procurar um especialista. Não tentem se autodiagnosticar. Procurem um especialista, procurem um médico, um psicólogo, vejam aí, conversem direitinho com eles, expliquem o caso de vocês, contem, sejam sinceros e como eu sempre repito nos vídeos, ser sincero com o especialista que está tentando ajudar vocês é ser sincero com vocês mesmos. Não adianta ficar mentindo para o médico, para o psicólogo, para fazer um diagnóstico da forma que vocês querem que seja feito o diagnóstico. Até porque quem tem alguma coisa a perder ou a ganhar com isso são vocês, que estão procurando ajuda, e não a pessoa que está ganhando para isso, né? Ganhando para diagnosticar. Tá bom? Então, não tentem se autodiagnosticar. Mas agora eu vou falar um pouco sobre as consequências que o TDAH pode trazer para a vida do ser humano. Tá? Vocês já podem imaginar, né? O que pode acontecer na vida de uma pessoa desorganizada, desatenta. Mas vamos lá, vou tentar seguir os tópicos aqui do roteiro que eu fiz. É porque eu sou muito prolixo, gente. Começo a devagar e a ideia desse vídeo é fazer um vídeo rápido e compacto. Então eu estou lutando contra mim mesmo aqui para realizar isso daí. Vamos para a parte da desatenção. Como vocês podem imaginar, né, uma pessoa desatenta ela tem dificuldade para manter o foco em alguma atividade. Logo, se ela não consegue manter o foco em alguma atividade ou não consegue prestar atenção no que alguma pessoa está falando, ela pode acabar ignorando. A pessoa acaba ignorando certos estímulos. Ou seja, ela não vai se lembrar de alguma coisa quando você perguntar: mas você lembra que eu falei isso? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui na vida de todo mundo. Áudio no WhatsApp.
Você manda o áudio no WhatsApp para a pessoa, aperta lá, fala um monte de coisa no áudio. A pessoa ela te responde de uma forma que não tem nada a ver, ignora um monte de coisa que você disse. Você fala uma coisa para a pessoa, parece que ela não entende de jeito nenhum, ela não se lembra direito do que você falou, não consegue reproduzir a informação que você passou e nem executar a informação de forma clara. Sempre tem diversos lapsos aí. Por quê? Porque não consegue prestar atenção direito. Então a atenção não está focada só em uma coisa, está focada em várias coisas e no final das contas não presta atenção em nada direito, né? Infelizmente isso acontece. E aí passa a ignorar essas coisas, né? Enfim, dá um monte de problema nisso daí. Por exemplo, uma criança que acaba ignorando diversas informações da professora. Ela vai ter dificuldade para conseguir executar os exercícios dela, para fazer o dever de casa, não vai se lembrar das coisas na aula, vai ficar boiando na sala de aula, fazendo um monte de coisa e no final das contas não dá conta de nada. Tá bom? Agora vamos aqui para desorganização. A desorganização da pessoa, acho que já fala, esse critério aí já fala por si mesmo, né? É uma pessoa que não consegue se organizar, vive uma bagunça. E geralmente essa bagunça que a pessoa vive denuncia a bagunça interna que ela tem, porque a desorganização vem de dentro e ela acaba se externando para as coisas ao nosso redor, né? Geralmente as pessoas que têm TDAH são desorganizadas internamente. Elas não têm uma organização bacana. Por isso que as coisas saem tudo bagunçadas, passa por cima das coisas e... Poxa, se vocês verem uma criança com TDAH, tem criança que sai atravessando você, tem um monte de brinquedo no chão, sai pisando no brinquedo no chão, levanta, cai, bate em você, soca a cabeça na parede. E, assim, é um negócio que acontece. Mas é como eu disse antes, né? Depende do grau, depende se a pessoa está em tratamento, se não está. Tem gente que tem a desatenção mais acentuada do que os outros, tem gente que é menos, tem gente que é mais impulsiva, tem gente que é menos impulsiva. Cada caso é um caso e deve ser avaliado de forma exclusiva, deve ser tudo feito de forma individual, tá bom? Então ignorem esses testes de internet generalistas. Conversem com o especialista, façam uma boa anamnese, deixa perguntar bastante coisa sobre a sua vida, contem bastante coisa da vida de vocês também, para fazer um diagnóstico mais preciso, tá bom? A hiperatividade. O que caracteriza a hiperatividade, galera? Seria a atividade excessiva, a inquietação, a dificuldade em permanecer sentado, a incapacidade de aguardar, a intromissão em assuntos de terceiros. Tem muita gente que é intrometida, mas não é nem por mal que faz, não é nem por falta de educação. A pessoa acaba se metendo na conversa dos outros, acaba até atravessando o espaço do outro, né? Até de forma literal, a gente vê isso daí mais em crianças, né? Esse atravessar o espaço, romper as fronteiras da individualidade, né? Isso daí que seria a intromissão. A incapacidade de aguardar é algo bem claro, a pessoa não precisa nem de ter muita sensibilidade para perceber que ela não consegue aguardar as coisas, a pessoa não consegue ficar sentada, ela fica balançando, tem gente que fica sacudindo na cadeira e bate o pé, e bate a mão, e mexe o dedo, não está dando para ver meu dedo aqui na câmera, estou vendo aqui no vídeo. Mas enfim, isso acontece e vocês não precisam de ter muita sensibilidade para verem isso daí, né? Você que é adolescente, que está na escola pode ver isso, vocês que estão numa reunião de trabalho, pô, reunião de trabalho, ainda mais que se estiver falando sobre algum assunto mais tenso, alguma coisa assim, dá para ver aquela pessoa que não sossega na cadeira, sacode de um lado, bate a perna, bate a mão, coça o nariz, passa a mão na cara, faz um monte de coisa. Essa pessoa aí não está conseguindo lidar muito bem com a situação. Eu acho que o vídeo já está ficando grande, mas já está acabando. Agora eu vou falar sobre a impulsividade, e é o nosso último tópico, tá bom? A impulsividade também, eu acho que já fala por si mesmo, né? É aquela pessoa, já fala por si mesmo, é aquela pessoa que não controla os próprios impulsos, ela simplesmente passa ao ato. Ela não pensa muito antes de agir, ela simplesmente age. De um momento ao outro ela vai lá e fez. Não pensei muito antes de falar alguma coisa, não pensei muito antes de fazer determinada coisa. Essa daí é a impulsividade. Pessoal, esses são os 4 critérios que caracterizam o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
para fazer um diagnóstico preciso, é preciso ir a um especialista. É um negócio individual. Não fiquem confiando em testes de internet e não tirem as suas próprias conclusões acerca dos transtornos de vocês. Porque muitas vezes vocês podem se ver em determinado transtorno e, na verdade, vocês não têm nada disso. Porque tem muita gente aí que se autodiagnostica com TDAH e não tem nada disso, entendeu? Na verdade, a pessoa pode ser desatenta e não ter TDAH. Isso daí, gente, essas características são a níveis prejudiciais ao funcionamento da pessoa, entendeu? Não é porque você ficou desatento durante o dia, não está prestando muita atenção, que você tem TDAH. Não é porque você é desorganizado, que sua vida está uma bagunça, que você tem TDAH. Às vezes você é uma pessoa desorganizada mesmo. Às vezes você está todo bagunçado e não significa que você tem TDAH. Não é porque o sujeito está tossindo que ele tem pneumonia. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não é porque você tem esses sintomas que necessariamente você tem esse transtorno. Beleza? Por isso que eu repito novamente, galera. Vão a um especialista, procurem um profissional competente para conversar direitinho e resolver a vida de vocês, dar início a um tratamento bacana, caso seja necessário. Desculpa, me compliquei aqui na hora de engolir a saliva. Mas é isso. O conteúdo do vídeo acaba por aqui. Esse foi um basicão de TDAH. Caso vocês queiram se aprofundar no assunto, podem procurar aí por alguns manuais de psicopatologia, ou então peçam aqui nos comentários que eu gravo um vídeo me aprofundando nesse assunto. Aí, ao invés de falar 10 minutos, ó, já tem mais de 10 minutos esse vídeo, eu pensei que eu iria fazer isso no máximo em 5. Mas cada um com suas próprias dificuldades, não é? Eu tenho dificuldade para falar pouco e vou finalizar o vídeo por aqui. Até mais, pessoal. Qualquer coisa é só perguntarem aí nos comentários. Se vocês não quiserem se expor nos comentários aqui do YouTube, nos perguntem na nossa página do Instagram, que a gente não vai falar o nome de vocês aqui, porque tem gente que não quer associar o nome e a imagem à pergunta que foi feita. Então é só perguntar na nossa página. Qualquer dúvida, sugestão de vídeo também, pode pedir tudo aqui pelo YouTube. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem e até mais.